Os antimicrobianos agem sobre micro-organismos, inibindo seu crescimento ou causando sua destruição. Com isso, são medicamentos essenciais para a medicina veterinária. Entretanto, podem levar à resistência que pode ser evitada com uso prudente. A resistência é definida como a capacidade de um micro-organismo de sobreviver e ser viável frente aos antimicrobianos. Ela pode ser intrínseca quando já é característica da bactéria, como as bactérias gram-negativas, que apresentam uma barreira externa que atua na permeabilidade. Adquirida, que é apresentada por alguns representantes da espécie que foram previamente expostos, adquirindo mecanismos de resistência por mutação ou aquisição de novo material genético, de fonte exógena, que pode ser de fonte exógena, e pode ocorrer por três mecanismos principais: a transformação, transdução ou conjugação. Ainda temos a resistência adaptativa, que é induzida por uma situação ambiente. Essa é reversível. A fim de evitar a resistência, o médico veterinário deve prescrever a droga levando em conta o agente etiológico, a farmacocinética e farmacodinâmica da droga, pensando nos riscos para seus pacientes e custos. Muitas vezes, há necessidade de utilizar mais de um fármaco concomitante, o que pode levar a uma modificação ao ocorrer no fármaco, que pode ocorrer no fármaco, no seu sítio de ação ou na farmacocinética, de forma sinérgica, quando uma droga auxilia a outra na função, ou antagonista, quando a interação pode levar à diminuição ou anulação do efeito. Com o apresentado, o objetivo do estudo foi avaliar os critérios de utilização dos antimicrobianos em cães e gatos hospitalizados e analisar as associações utilizadas. Para isso, foi feito um estudo retrospectivo observacional, utilizando prontuários de cães e gatos hospitalizados no Hospital Veterinário Professor Alexandre Hippler, da Universidade de Vila Velha. Os dados foram coletados por 6 meses, tabelados e analisados. Falando agora um pouco sobre os resultados, então. O artigo ele nos traz 112 prontuários de pacientes que foram atendidos no Hospital Veterinário da Universidade de Vila Velha, sendo que 88 eram caninos e 24 eram felinos. Sobre os casos clínicos dos cães, então, eles foram divididos quanto à raça, sendo a maior parte SRD. Eles apresentavam em média 8 anos de idade, com intervalo de 1 mês a 16 anos. Desses 88 cães que foram atendidos, 74 utilizaram antimicrobianos, ou seja, cerca de 84%, como mostra na tabela. E apenas 16% não utilizaram. Desses cães afetados, os sistemas mais acometidos foram o hemolinfático, com 15%, o reprodutor, com 14%, e o osteomuscular, também com 14%. Já os antimicrobianos mais utilizados entre os cães foram o metronidazol, com 28,2%, a ceftriaxona, com 25,3%, e a enrofloxacina, com 15,9%. Sobre os casos dos felinos, então, eles também foram divididos quanto à raça, sendo quase todos SRD, e eles tinham uma média de 5 anos de idade, com intervalo de 1 a 11 anos. Desses 24 felinos que foram atendidos, 20 utilizaram antimicrobianos, ou seja, 83% dos pacientes, e 17% não utilizaram. Os felinos internados, então, tinham como sistema mais afetado o urinário, com 26%, o hemolinfático, com 15%, e o hepatobiliar, também com 15%. Assim, então, os antimicrobianos mais utilizados dentre eles foram a amoxicilina, com clavulanato de potássio, com 39%, o metronidazol de novo, agora com 36%, e a doxiciclina. Agora, os critérios para o uso de antimicrobianos, então, foi o diagnóstico confirmado ou uma infecção bacteriana suspeita, leucocitose, doenças imunossupressoras e apenas 2% dos critérios dos usos foram sem critérios. No entanto, apenas 20% dos casos utilizaram cultura para identificar a bactéria e 13% utilizaram antimicrobianos para identificar também a bactéria.
Além disso, o que é mais chamativo ainda é a presença de nenhum requerimento ou resultado de PCR entre 112 pacientes. Falando então sobre as interações e associações, a associação mais utilizada foi a amoxicilina com clavulonato de potássio e o metronidazol. E a frequência dessas associações, então, as mais utilizadas, como mostra em laranja na tabela, foram as que fazem sinergismo, com 30% e 14%. Já as que fazem antagonismo, ainda bem, tiveram uma baixa frequência de uso. Bom, eu vou falar um pouco sobre a discussão agora. Como foi mostrado nas tabelas, 84% dos cães e 83% dos gatos fizeram uso de antimicrobianos em seus tratamentos. Isso representa um número bem alto de prescrições, o que acaba sendo uma ameaça para o crescimento da resistência microbiana. Por isso que eles destacam que é muito importante a identificação do patógeno na hora de recomendar o uso de antibióticos, porque a gente tem que evitar ao máximo o uso desnecessário deles, já que é isso que cria essa resistência. Só que esse estudo ele mostra justamente o contrário, já que foi observada uma quantidade muito baixa de exames confirmatórios, que no caso seria a cultura e o antibiograma. No caso em que não houve esse exame confirmatório para a identificação da bactéria, o critério mais observado para a prescrição desses antibióticos foi a presença de leucocitose em exame de hemograma completo. Só que esse indicativo ele não revela também o agente envolvido, e com isso vem a necessidade dos exames específicos. O estudo ele também ressalta que a utilização de antimicrobianos de amplo espectro não garantem maior eficácia no tratamento, mas muita gente ainda acredita nisso e por isso eles acabam sendo os mais utilizados, como foi o caso da amoxicilina com clavulanato de potássio, ceftriaxona, enrofloxacina e a doxiciclina. E essa característica, então, acaba incentivando a seleção de bactérias multiresistentes. E como exemplo desse uso excessivo de alguns antibióticos, alguns fármacos, eles deram como exemplo o uso de metronidazol, enrofloxacina e ceftriaxona, aumentando a resistência de Escherichia coli e Staphylococcus. Menos de 20% dos casos fizeram testes de cultura e antimicrobiograma e nenhum deles utilizou o teste PCR. Isso pode ser um problema, pois ao prescrever um medicamento de amplo espectro, pode levar a efeitos adversos, tais como a destruição da microbiota intestinal e também favorecer o surgimento de micro-organismos resistentes. Além do mais, ao associar medicamentos sem critério, pode surgir interações antagônicas. Os antibióticos mais utilizados no estudo foram amoxicilina com clavulanato de potássio, 39% gatos, metronidazol, 28,2% cães e 36% gatos, ceftriaxona, 25,3% em cães, enrofloxacina, 15,9% em cães e doxiciclina, 14% em gatos. A enrofloxacina, uma fluoroquinolona, e a ceftriaxona, uma cefalosporina, são amplamente utilizadas nos tratamentos de Escherichia coli e Staphylococcus. Porém, já há 10 anos se rastreia o aumento da resistência desses agentes às fluoroquinolonas e às cefalosporinas. No estudo, as associações antagônicas encontradas foram enrofloxacina com doxiciclina, ceftriaxona com doxiciclina e, por último, amoxicilina clavunato de potássio com doxiciclina. A administração concomitante de uma tetraciclina, como a doxiciclina, pode diminuir os efeitos terapêuticos da penicilina. Os antibióticos bactericidas, como as penicilinas, requerem atividade ativa das bactérias para inibirem a síntese da parede, o que não ocorre na presença dos bacteriostáticos, como as tetraciclinas. Por isso, a amoxicilina e a doxiciclina sofrem efeitos antagônicos. A doxiciclina ainda é um fármaco que utiliza a via renal como forma de excreção. Portanto, ao ser administrada junto
com um fármaco que diminui a função renal, como a ceftriaxona, pode diminuir a sua taxa de excreção, acumulando no organismo, gerando possivelmente efeitos tóxicos. Concluindo, gostaríamos de relembrar da associação que a prescrição de antibióticos de amplo espectro de forma irresponsável tem com a evolução das resistências nos micro-organismos, ressaltar a importância dos testes laboratoriais, relembrar que foram encontrados poucas associações de efeitos antagônicos neste estudo e sugerir ações educativas no meio hospitalar a fim de relembrar o uso racional dos antimicrobianos.